noite de quarta, em outro canto da cidade. Estava fazendo um caminho sinuoso pela cidade, e aquele já era o terceiro ou quarto semáforo em que um motoqueiro de capacete totalmente negro e uma moto esportiva parava a alguns poucos metros atrás dela. Ingrid concluiu que poderia estar sendo seguida e se preparou para um confronto. No passado, guardar veículos tinha sido um problema para o recém-formado Renegados. Até então, eles só acessavam a antiga estação abandonada por vias de pedestres. Somente quando as lendas de assombração começaram a diminuir a ocupação daquele espaço sinistro, é que os níveis mais inferiores puderam ser explorados e habitados pelo grupo de Ingrid. Finalmente, descobriram um acesso de carrinhos de manutenção que adentravam os túneis do metrô pela superfície, partindo do pátio de vagões defeituosos da antiga empresa pública que administrava o metrô. Estes túneis foram o acesso ideal para entrarem secretamente com tudo o que era necessário para tornar aquele lugar mais funcional, habitável e protegido. Por fim, o pátio da antiga empresa acabou sendo agregado como uma área útil, onde Ingrid guardava até mesmo um automóvel antigo, um Ford Galaxy 67, o primeiro carro zero que seu pai comprou e que preservou até deixá-lo de herança. Também era ali que algumas motocicletas e outros veículos pequenos dos membros do grupo ficavam ocultados. Pois bem, em um dado momento, o suposto perseguidor mudou de rota e sumiu. Ingrid sentiu um alívio imediato, mas em seguida se deu conta de que aquele motoqueiro poderia tê-la seguido desde a saída do pátio. Seu esconderijo teria sido descoberto? Estaria correndo perigo? Foi a primeira coisa que a loira tratou de alertar a Jorge quando chegou a seu refúgio, no pequeno prédio assombrado do centro, atendendo ao que o próprio chamou de último contato antes do dia D. Jorge, não quero soar insolente, disse a vampira, já se antecipando à impaciência do louco. Mas não sei se estamos seguros. Que a maldita Leonora ou Vera, seja lá qual for o nome, já tinha conhecimento do Renegados, eu soube no dia da entrega da mensagem. Mas talvez agora estejam nos investigando para valer, caramba. Pronto, a loira estava assustada, não tinha escolha a não ser comunicar o fato e esperava agora a reação explosiva de sempre. Mas a criatura manteve-se estranhamente calma e reflexiva. Não me espantaria se estivessem desesperados, disse George, enquanto lançava um olhar distante por entre as velhas cortinas de veludo da janela, vendo a chuva cair sobre a cidade. Não estão acostumados a serem eles os encurralados de forma tão definitiva. A criatura deu um sorriso maléfico se vangloriando. Mas não se preocupe, minha anêmica. Esta paranoia está prestes a ter fim. Estes são os momentos finais de uma era. Em breve estarei longe e quero te dar a chance de fazer a escolha certa. O louco tinha um tom apoteótico. Estar longe? Ingrid perguntou confusa, prevendo alguma surpresa desagradável. Exato. Chegou a hora de revelar minhas reais intenções. Há décadas desejo deixar esta cidade maldita, poder recuperar minha tão sonhada liberdade e vou te dar a grande oportunidade de sua vida, de me acompanhar nesta jornada, explicou George. A loira ficou totalmente desconcertada. Imediatamente passou um filme em sua mente. Deixar a cidade era o oposto do que ela desejava, do que tinha prometido aos seus. Só conseguia pensar que Benjamin surtaria com isso e esse turbilhão de emoções acionou o gatilho de sua fera interior. Olha aqui, eu nem preciso ouvir mais do que isso para saber que é totalmente o oposto do que me prometeu, confrontou Ingrid com ousadia. Incrivelmente, a criatura permaneceu imóvel, olhando pela janela e apenas respirou fundo, se virando em seguida para encarar a loira, mas não tinha a expressão raivosa de costume. Você me foi fiel até aqui, reconheço, e por isso vou pesar a consideração que construí por você, mas não abuse, alertou George calmamente. Nunca tive o objetivo de cumprir o que tratei com você, porém não pense nisso como uma traição. Pelo contrário, posso ser louco, mas sei preservar meus aliados. O que estou te oferecendo aqui é um presente pelos serviços prestados, não percebe? Não,
Definitivamente não. A loira respondeu nervosa e se segurava para não surtar. Se acalme, tome um assento. Quer que eu lhe sirva uma taça? A criatura era irreconhecivelmente cordial. A loira se sentou desnorteada, enquanto sua mente lutava para não perder a cabeça e correr o risco de perdê-la literalmente. Forçou para manter a concentração no que a criatura à sua frente explicava. Eu já imaginava que seria frustrante num primeiro momento. Afinal, você sonha com um território minimamente seguro, para ter uma vida minimamente digna, disse George compreensivo. Mas não percebe que seu dilema é o mesmo que o meu? Você e seu grupo vivem a paranoia de não serem benquistos nessa sociedade de merda. A melhor coisa que poderia nos acontecer seria ficarmos totalmente fora de alcance, e a única forma disso acontecer é não estando aqui. A loira ficou perplexa. O louco era inclusivo na sua fala. Não estava sendo o egoísta macabro de sempre, e o fato dele estar falando sério a deixava mais apreensiva, pois previa uma encruzilhada cruel adiante. Ok, você quer fugir, mas eu não, disse Ingrid encurtando o papo. Por que eu não posso ficar por aqui e cuidar de seu território, por exemplo? Temos uma baita carta na manga. Estou confiante nela. Vai nos render uma trégua. O tal Barnabás não vai pôr a própria cabeça a prêmio. Ele tem muito a perder. Não seja ingênua. O louco subia o tom de voz. Você não ouviu nada do que eu disse? Não se trata de conseguir uma trégua. Isso é esmola. Se trata de não mais ser esmagado por essa paranoia, de poder viver plenamente. É claro que ele não vai se arriscar de imediato. Eu não esperei tanto tempo para dar essa cartada à toa, mas até quando dura essa paz? E por quanto tempo ele conseguirá segurar os demais malditos do conselho? Você e seu grupinho fazem parte do meu plano de fuga e vão comigo, está decidido. A criatura estava perdendo seu ar cordial e a loira preferiu não escalar o conflito. Apenas fez uma pergunta honesta. Mas por que então não executou este plano de fuga antes? Disse a loira. É isso que não entendo. Se viver num estado de alerta te aflige tanto, por que se submeteu por todo esse tempo? É mais complexo do que imagina, anêmica. O louco desabafou enquanto se jogava em uma poltrona como um paciente em um divã. Eu abusei dessa palhaçada de véu. Não sei se já ouviu esse termo. Sim, ouvi dizer recentemente que é como os velhos chamam agora o disfarce que cobre a sociedade das trevas, respondeu Ingrid. Exato, na verdade é uma espécie de apelido. Um eufemismo que aqueles abutres egocêntricos criaram para descrever a situação crítica que a cretina sociedade deles se encontra. Se antes viveram o extremo poder, protegidos por um anonimato quase absoluto, hoje estão prestes a serem desmascarados. É sobre isso que estamos falando aqui, de um mundo que não tarda a ruir, explicava George. Sei de minha condição, sou escravo dela. Minha loucura me deixa incontrolável. E por conta disso, coloquei o disfarce dos velhos em jogo algumas vezes. Não existe pecado maior do que este para eles. Sabem que é questão de tempo até eu pisar na bola de vez e entregar minha cabeça numa bandeja. E sabe o pior? Em cada maldito canto do Ocidente chegam os tentáculos de alguma organização assim. Onde existir um vampiro, haverá uma hierarquia acima dele controlando tudo e trocando informações. É uma completa insanidade. Então não bastaria simplesmente partir para alguma outra cidade vizinha, concluiu Ingrid. Um vampiro novato como você, talvez, mas um ancião, com certeza não. Nós estamos mapeados, concordou o louco. Tive essa ingrata ideia há muitas décadas atrás e acabei colecionando inimigos a perder de vista. Me sinto numa correnteza rumo a uma queda d'água. Quanto mais permaneço, mais enlouqueço. Quanto mais enlouqueço, mais me aproximo do fim. Quando percebi, estava preso neste loop. Por isso perdi tanto tempo. Mas agora recebi o sinal que esperava. É hora de partir para as terras selvagens, como há tanto tempo anseio. A loira estranhou aquele termo tão brega. Nunca tinha ouvido sequer citarem aquilo, mas deixou que o louco explicasse. Num salto ultraveloz, a criatura se pôs de pé novamente, quase instantaneamente, e seguiu em seu tom apoteótico. As histórias da construção da sociedade humana e das trevas estão ligadas.
onde o vampiro ameaçava o homem e o homem ameaçava o vampiro, um teatro maligno se criava. Porém, não foi assim no mundo todo. Até hoje, existem lugares onde as civilizações humanas ainda são primitivas, ao ponto de não ameaçarem os vampiros. Nestas terras selvagens, nossa espécie reina como um leão, sem medo de suas presas. Pode imaginar? O louco girava pela sala, enquanto mergulhava em seus devaneios. Esta deve ser a mais pura e bela expressão da liberdade, enfatizou. Ingrid poderia rir da criatura efusiva naquele momento. Não fosse estar totalmente preocupada com a questão e mantinha uma expressão séria enquanto acompanhava o bailar do louco, até que ele parou subitamente e se fez sério como um juiz. Com o tempo, percebi que minha partida para este sonho dependia de um plano mais elaborado. A criatura falava num tom enfático, como quem narra o clímax de uma saga. Não se vive num lugar assim sem companhia, sem olhos bem abertos, de dia e de noite. Este elemento eu já possuía, era minha doce Ana. Porém, não era só. Não seria seguro atravessar de um continente para outro sem uma escolta fiel. Eu precisaria de um pequeno esquadrão. Por fim, nenhum ancião consegue esconder suas ações por muito tempo se tiver o conselho nos seus pés. Seria preciso distrair os lobos e agir rapidamente. Percebe agora o tamanho de minha frustração quando naquela fatídica festa vejo você invadir meus aposentos com uma turma de canalhas e instantes depois minha doce Ana era apenas um cadáver no chão. Quando te conheci, uma líder de um pequeno exército, livre do domínio do conselho, meu sonho de fuga reacendeu. Mas quando você me traiu e Ana morreu, ele morreu junto. Eu não te traí. Ingrid se intrometeu impaciente. Silêncio, se concentre. O louco estava imerso em sua narrativa. Eu nunca havia me sentido tão próximo do meu sonho naquele momento. Finalmente, eu tinha todos os elementos da fuga perfeita. Seria a hora de enfim lançar minha chantagem sobre Barnabás. E de repente, bum! A criatura fez um gesto espalhafatoso com os braços. Tudo foi pelos ares. Ingrid ouvia com atenção e angústia, pois não queria concordar com o louco, mas tudo fazia tanto sentido. Após uma breve pausa dramática, ele seguiu. Mas, quem diria, num passe de mágica, o universo se realinhou. Descobri uma nova serva imortal. Você se mostrou uma fiel aliada, e cá estamos nós, prestes a construirmos uma cortina de fumaça para fugir. Se eu não fosse cético, diria que os deuses do destino construíram este presente para mim. Tamanha coincidência só pode ser um sinal, uma profecia. Então, a chantagem contra Barnabás nunca foi para permanecermos em paz por aqui, e sim para não atrair atenção para sua fuga, para acharem que queria ficar. A loira refletia em voz alta, se sentindo ingênua. Antes de morrer, Ana vivia tentando me convencer de permanecer. Pelo apego àquele verme traidor do Thomas, queria viver uma vidinha normal. Eu tinha pena dela, mas ao mesmo tempo tinha ódio de sua mediocridade. Agora Elisa marcará um novo capítulo, a chance de reescrever minha história do zero, da forma que sempre deveria ter sido. A criatura se jogava na poltrona, exausto, e por fim encurralou cruelmente a loira. Então não ouse diminuir meu sonho. Não ouse desfazer da oportunidade de ouro que estou compartilhando com você. Sofri por quase um século e estou permitindo que você se livre do mesmo sofrimento. Às custas de quê? De praticamente nada. Só quero sua fidelidade e proteção. Você, Elisa, e quem mais quiser levar, até mesmo seu estúpido namoradinho, ganharão um bilhete para a Disneylândia dos vampiros se me jurarem devoção. Pronto. A encruzilhada que Ingrid temia havia chegado. Naquele ponto, o que ela poderia dizer? Mesmo a contragosto, via sentido na fala de Jorge e recebia um balde de água fria no seu sonho de viver uma trégua com o conselho. Ela simplesmente calou e o louco concluiu que havia concordado. Pois bem, amanhã será o grande dia. O louco tinha voltado a um tom cordial. Você estará aqui ao cair da noite. Traga seu comboio. Eu levarei meus melhores e últimos lacaios humanos que me sobraram. Nos meus refúgios ficarão apenas meus criados.
Após a entrega de Elisa, voltaremos para cá e partiremos o quanto antes. Em poucos dias, no máximo, começaremos nossa jornada para as terras selvagens. Um novo continente, um novo país, uma nova cidade, uma vida nova, bem distante daqui. A criatura percebia a frustração no rosto de sua convidada e tratou de apelar para o argumento final. Você é jovem e não consegue perceber que a raça humana é um vírus. Ela sempre cria uma forma de se multiplicar. Expande-se tecnologicamente como se isso fosse algo bom, mas na verdade estão cavando o fim do planeta. Os vampiros desta cidade e de tantas outras estão muito iludidos se pensam que vão conseguir controlar essa revolução. Estão perdendo as rédeas e esse surto de desgarrados como você e seu bando é uma das provas disso. A loira levantou um olhar curioso. Me diga, você sequer sabe quem a transformou? Perguntou Jorge. Ingrid apenas fez um sinal negativo com a cabeça. Ahá, eu sabia! O louco zombou. É isso que acontece. A maioria dos desgarrados desconhece sua origem, são abandonados sem qualquer responsabilidade. E fica pior se aprendem o processo de transformação, como você aprendeu, não é, mocinha? São uma praga se alastrando. Esta represa está prestes a romper, e eu não quero estar aqui quando tudo isso inundar. Ouvir tais palavras de George era a desilusão final. Ingrid sempre gostou de pensar na sociedade das trevas como uma panela de pressão que sofreria grandes tensões, mas que sempre teria sua válvula para não explodir. Mas diante dela estava alguém muito mais experiente, vítima desta panela e que apostava no contrário. Não percebe? Quando essa represa romper, num primeiro momento será um caos absoluto. Governos humanos caçando vampiros, governos controlados por vampiros caçando vampiros e humanos, uma guerra sem precedentes. Você quer fazer parte disso? Só quem estiver longe, fora do raio de ação, terá chances de deixar a poeira baixar. E aí, então, quem sabe nós voltaremos para limpar a bagunça e restabelecer uma nova ordem, um novo tempo, em que os vampiros reinarão não somente em terras longínquas, mas no mundo todo. Encerrava convictamente a criatura. O louco tinha razão em suas teorias? Se sim, quanto tempo havia até a tal guerra começar? E como Benjamin reagiria aos planos de fugir para outro continente?